Então, eu sou Karen Francis, tenho 21 anos, sou cantora, compositora, instrumentista, nasci em Maués e cresci em Manaus, depois eu fui para um outro município do interior do Amazonas chamado Nova Olinda do Norte e a minha infância ela foi nesses lugares, né? Eu comecei a cantar ainda pequenininha porque eu tinha a vivência de dentro de casa, né? Meu pai, ele é pastor e a gente sempre esteve envolvido com música dentro da igreja, além de pastor ele também canta, a minha mãe também, então tipo era uma família ali muito musical, né? Antes da minha irmã nascer, até depois também, só que ela não se juntou nessa parte da música. Eu, quando criança, eu me juntei com eles, então eu era criança do rolê, sabe? Todo mundo tava cantando ali na igreja e tal, ia para outra igreja e cantava, eu tava no meio. E com 9 anos de idade, eu comecei a tocar violão. Eu aprendi assim, passei alguns meses estudando, passei 3 meses estudando, não tive um estudo muito intenso, assim, foi só para começar. E meu pai já me colocou para tocar na igreja. Então, quando eu comecei a tocar violão, eu assumi a responsabilidade também de estar dentro de um grupo, né, de tocar em conjunto, até o momento que a gente se mudou de cidade e eu passei 6 anos fazendo o rolê da música na igreja, né. Eu tocava e meu pai cantava, minha mãe cantava, mas só eu tocava. Depois nos meus 16 anos, eu voltei para Manaus e eu comecei a estudar, fazer faculdade de música, de licenciatura, né, na UFAM, e fui começando a consolidar melhor, né, tipo, o meu trabalho aqui na cidade, né, porque enquanto eu morava em outra cidade, eu vinha algumas vezes para cá e tocava em algumas igrejas, tocava em alguns aniversários e tal, e aí quando eu vim em 2016 foi quando a coisa aconteceu mesmo, de fato. Acho que o primeiro evento público que eu fiz aqui foi lá no Fuá, quando era ali na FAS ainda. Foi o primeiro evento, eu lembro. E depois desse evento, eu fui chamada pela Elisa para participar do show Personalidades Negras do Festival Hotel Tucupi, no Teatro Amazonas. Então foi isso, né? Comecei assim num lugar um lugar que é um lugar de destaque, né, de sonho de muita gente, assim, de chegar lá, né, o Teatro Amazonas ele tem uma representação importante, né, e enfim, mas do início pra cá, essa é a minha história, né, e desde 2016 eu tô aí construindo e desenvolvendo esse trabalho aqui na cidade. O primeiro registro que eu tenho de um trabalho autoral, né, que foi para uma plataforma de streaming como o Spotify, enfim, foi o EP Acontecer, que eu gravei no final de 2017, lancei no início de 2018, pelo que eu me lembro, acho que foi isso. Esse EP ele tem 5 músicas e essas músicas elas foram escritas muito antes de eu gravar, né? Era um processo assim eu escrevo desde os meus 13 anos, por aí. Então, tem um compilado aí, eu não sei exatamente a data que eu escrevi cada música, mas foi nesse período, entre 13 e 17 anos, tá bom? E o meu processo de composição, né, entrando nesse lugar, eu acho que eu sempre falei muito sobre romance, de uma forma, acredito que enigmática e ao mesmo tempo visceral, assim, sabe? Porque eu sou uma mulher lésbica e eu entendo isso há muito tempo, só que eu entendo isso. As outras pessoas ao meu redor, elas percebiam, né? Enfim, como o processo aí, né, de várias pessoas que não estão dentro de um padrão aí de sexualidade. Eu percebia isso, só que a forma de eu me expressar, a única forma de eu me expressar a minha sexualidade de uma forma quase plena, era através da música, né? Então, por isso tá aí o enigma, né? Acontecer, que foi meu primeiro trabalho, ele fala sobre relacionamento e é engraçado que muitas pessoas, muitas mulheres e a comunidade LGBT, homens também que são gays, bissexuais, se identificam com o que eu falo, porque eu acho que tem um cuidado, um medo e ao mesmo tempo
muito sentimento na forma que a gente escreve quando a gente não pode falar abertamente o que a gente quer falar, sabe? Então eu acho que aí que entra a identificação, né? Então aí tá o enigma da forma de eu escrever. Hoje, né, depois desses 3 anos aí, eu consigo ser muito mais sincera. Então aí entra a parte também de ser visceral, né? Porque eu não tenho nada a perder, né? Eles que lutem. E aí eu consigo falar exatamente, você nunca quis me amar, entendeu? Eu consigo falar, usar esse tipo de linguagem, assim, e as pessoas vão saber exatamente para quem que eu estou me referindo, né? A que tipo de amor. E aí em 2015 aconteceu uma coisa muito importante na minha vida. Eu sou filha de moçambicana com brasileiro. Em 2015 eu fui para Moçambique com a minha mãe. E passei um mês lá, fiquei viajando assim de uma cidade para outra e tal, conheci a família dela. E assim, foi uma viagem regada a muito afrobeat, mas também a muita música brasileira, porque eles escutam bastante música brasileira, né? Pelo menos onde eu fui, assim. Fiz uma viagem de 24 horas que só tinha uma playlist e eu fiquei escutando Ana Carolina, Roberto Carlos e Paula Fernandes a viagem toda. Basicamente, né? Foi meio complicado, 24 horas, né? Não dava pra dar uma variada ali e tal, não dava, mas ok. E aí, eu conheci o Afrobeat na casa dele, entendeu? Quando eu vim pro Brasil, minha vida mudou. E aí eu fui começando a perceber a movimentação, né? Hoje tem pessoas que fazem, hoje tem a Lued Luna, que é uma referência para mim aqui no Brasil. Eu quero também poder ser essa referência, né? Porque, enfim, era o que eu não via e eu queria fazer. Porque eu escutava muita coisa dos países africanos, né? Muita coisa da Nigéria, muita coisa da Angola. E aí depois eu passei para Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Hoje as minhas referências são desses lugares, né? A Mayra Andrade é muita referência para mim. O Scalema, que é uma dupla, se eu não me engano, de São Tomé e Príncipe, também é muita referência para mim. Então é isso, RB, Afrobeat, e aí o rap ele tá implícito, né? O flow tá implícito, né? O rap tá implícito no RB, porque não tem a base pro rap, não tem como sem é tudo sampleado, né? Geralmente, algumas coisas são sampleadas, na verdade. E os samples são de músicas de RB, enfim, são essas referências. Aí eu fiz uma volta inteira para explicar, mas são essas, tá bom? Contemplou tudo.